Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas de mecânica quântica e hoje a gente vai falar sobre partículas elementares. Há um probleminha aí de barulho com relação à praça, estão fazendo uma limpeza aí e a gente vai ter que tolerar essa situação. Mas vamos lá para a nossa aula. Fica parecendo com a aula de sala de aula mesmo, né? Bom, partículas elementares. Então a gente já havia tido aquela conversa nas aulas passadas sobre a existência de uma partícula estranha que saía do núcleo, né? Que era um elétron saindo do núcleo. Depois esse elétron também era positivo. Então como poderiam ser essas coisas, né? Então, em 29, Paul Dirac, um físico inglês, né, de origem franco-suíça, ele desenvolveu uma teoria baseado no Schrödinger, que a gente ainda não falou, mas eu vou fazer um vídeo sobre o Schrödinger, que é função de onda, só que ela não faz parte do contexto da terceira série por conta da matemática, mas ela é importante para se discutir o que resultou dela, para todo mundo ficar sabendo. Então a gente vai falar sobre o Schrödinger ainda no próximo vídeo. Então o Dirac desenvolve logo depois do Schrödinger uma nova equação, uma nova função de onda, agora levando em consideração as questões relativísticas, e percebe que poderiam haver partículas que tinham a mesma massa que o elétron, que tinham o mesmo spin que o elétron. Então, só para lembrar o que é o spin é um dos números quânticos que tem uma relação com o momento angular do elétron, tá? Então ele é igual ao elétron nesses dois quesitos. Só que ele poderia admitir tanto elétron com carga negativa quanto elétron com carga positiva. E aí ele disse assim, tanto um elétron quanto um antielétron. Essa teoria ficou aí vagando, né? E ela coincidia com as necessidades de Rutherford de explicar o decaimento radiativo. E em 32, né, Carl Anderson, também um norte-americano, ele vai fazer um experimento no qual ele consegue detectar o tal da partícula antielétron. E ela foi chamada de positron. Ele já chegou a falar disso aí, certo? Beleza. Então, na teoria do Dirac, admitia por elétron? Não, ele admitia partículas que tivessem cargas opostas, sendo massa e spin iguais. Então a teoria dele passou a ser conhecida como a teoria da antimatéria, né? Então, se você tem a matéria conhecida, você também tem uma antimatéria, que seria o reflexo, né, de um espelho dessas duas, só que com carga oposta. Bom, isso aí ficou, né, como um marco aí dentro do estudo da mecânica quântica, tá? Bom, em seguida, devido aos experimentos que o Anderson fez, foram aperfeiçoando esse mecanismo das bolhas, da câmara de bolhas, né, por onde passa uma partícula acelerada e vai formando um rastro. E esse rastro é que vai definir qual a massa, qual que é a carga, né, porque está no campo magnético, também já falamos disso. E aí os experimentos que foram se tornando cada vez mais sofisticados começaram a apresentar mais partículas, né? Além do elétron, apareceu o muon, o tau, que eram partículas elementares, tá? Que possuíam spin meio, igual ao do elétron, e massa muito pequenininha. Então essas partículas foram consideradas como partículas elementares. E além delas, outras partículas muito mais massivas, né, que foram chamadas de hadrons. Os hadrons, por sua vez, se dividiram em dois grupos. Os mesons, que teriam uma massa intermediária, né, não tão grande quanto a dos outros, né, então os mesons, e aí definiu-se, encontrou-se partículas meson pi, meson eta, e tanto o meson pi e o meson elétron admitem positivo, negativo e neutro.
E além das partículas intermediárias, de massa intermediária, que é os mesons, tinha as partículas de massa muito grande, né? Foram chamados de baryons, tá? E aí os baryons tem o próton e o nêutron, beleza? Esses dois formam matéria. Mas ainda também tinha o sigma, o lambda, o xi e o tau. Essas outras partículas também são bastante massivas e não se juntam para formar matéria, né? Pelo menos não se conhece, né? Nada, não formam átomos, mas elas aparecem aí no estudo das partículas. Alguns são, todos esses baryons têm spin, que é fração, é meio, 3 meios ou 5 meios, tá? Já os mesons não apresentam, são neutros, né? Não apresentam spin. Bom, ou spin nulo, né? Bom, então passou a ter essa família de partículas. Fótons, que não tem massa, não tem spin. Leptons, tá? E aí os hadrons. Entre os hadrons tem os mesons, que tem massa intermediária, e os mais massivos, que são os baryons, ok? Bom, isso então já foi sendo desenvolvido aí, conforme foram feitos diversos experimentos, foram descobrindo essas partículas e tal. E um sujeito, em 1963, então já tinha morrido Schrödinger, Dirac, esses caras já não estavam mais na história aí, mas esse camarada já tinha nascido lá na época, lá em 29, chamado, que ainda está vivo inclusive, Murray Gell-Mann. Ele é um estadunidense, tá? E ele vai ter um insight, ele vai dizer o seguinte: essas partículas, ele é físico também, claro, ele vai dizer o seguinte: essas partículas que são grandes, têm muita massa, elas devem ser compostas por partículas menores. Por partículas, assim como a gente fala que o núcleo do átomo ele é dividido em prótons e nêutrons, quem sabe essas partículas grandes também não sejam divididas em partículas elementares. E aí ele, se baseando num romance, chamava-se Finnegan Wake, tá? Finnegan Wake, que era um romance da época lá, de quando ele era moleque, que era uma historinha onde o autor escreve um monte de temas, um monte de artigos, de palavras, ideias, que eram simplesmente construções de fusão de palavras. Então pegava uma palavra, fundia com outra, fazia um termo. Então isso inspirou ele a dar um nome para a partícula de quark, né? Baseado nisso daí, o Gell-Mann colocou como o nome da sua partícula de quark. E esse quark, na ideia dele, é o seguinte: é um bloquinho fundamental para a construção das demais partículas. Então, o próton teria uma quantidade de quarks que o compõe, o nêutron uma quantidade de quarks que o compõe, e todos os outros uma quantidade de quarks que o compõe. Mas aí, então, esses quarks deveriam ter uma estrutura, cada um uma estrutura própria, não poderiam ser todos iguais. E aí, portanto, começou-se a estudar qual seria as características dessas pequenas partículas. E mais tarde, elas acabaram sendo detectadas. Vamos ver então aqui no quadro como é que são esses quarks, que são as nossas partículas elementares, tirando os leptons, tá? Então os quarks são chamados de quark up, down, strange. O strange, pelo próprio Murray, ele coloca assim, essas duas fazem parte do núcleo, essa está fora, então ele colocou o nome de side out, partícula que estava fora, com letra S para simbolizar. Então o up é U, o down é D e o side out é S. Só que na seguinte, encontraram-se mais 3, que também não faziam parte do núcleo.
Então por que só esse estaria chamado side out? Então mudaram para a partícula strange. Aí esta daqui forma desenhos muito simpáticos, muito bonitinhos, quando ela passa por uma câmara de bolha. Então ela foi chamada de charm. Aí tem o bottom, profundo, top, alto. E aí foram dados esses nomes para as partículas. Bom, o símbolo pode ser assim ou assim. O que está querendo dizer aqui? Essa é a partícula, essa é a sua antipartícula. Então, o Uzinho significa partícula up. O U minúsculo aí, com essa linha aqui, essa travessão em cima, é a antipartícula do up. Então, anti-up, anti-down, anti-strange, anti-charm, anti-bottom, anti-top, tá? Agora, qual que é a carga elétrica que eles possuem? Então, carga é uma fração da carga elementar. Então, o elétron tem carga elementar 1. O pósitron tem carga elementar 1. Um negativo e o outro positivo. Aqui, o up teria carga elementar, 2/3 da carga elementar positivo. O anti-up, 2/3 da carga elementar negativo. Então, o down é menos 1/3 da carga elementar e o anti-down mais 1/3. Né? Então aqui está diferenciado, né? Isso é positivo e isso é negativo. O strange é negativo e o anti é positivo. O charm é positivo. Veja que o charm tem as mesmas características do up, né? O top também, mas se eles têm a mesma característica, por que não pode ser a mesma partícula? Então, quando eles, no campo magnético, descrevem um movimento, esse movimento é proporcional à sua massa. Então, se o corpo sofre uma mudança de direção num raio muito grande, significa que ele é muito massivo. Se ele sofrer rápidas mudanças, é porque ele é pouco massivo. Então, a massa está a trajetória é proporcional à sua massa, tá? Está de acordo com a sua massa. Então, não de acordo com a carga elétrica. A carga elétrica está de acordo com o quê? Com o campo magnético que está sendo colocado sobre ela, né? Tá bom? Então, essa aqui é a tabela dos quarks. Então, eu vou apagar isso aqui e a gente vai compor aí como seria um meson, como seria um núcleon, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá para ver como é que fica a contabilidade dessas partículas. O próton, ele é formado por 3 quarks. 2 quarks up, 1 quark down. Então, como é que fica a contabilidade aqui? Então, aqui eu tenho 2/3 positivo, 2/3 positivo e 1/3 negativo. Então, 4/3 menos 1/3, 3/3, 1 positivo. Carga do próton, 1 positivo. Para o nêutron, ele tem um próton, aliás, um quark up e 2 quarks down. Então aqui eu tenho menos 1/3, menos 2/3, mais 2/3, 0. Então a carga do nêutron é 0. Essa é a matemática, né, para se saber a carga elétrica deles. Aqui no caso dos mesons, você tem o meson π positivo e o meson π negativo. Como é que fica essa conta aqui? Aqui eu tenho um U, que é 2/3. E são só 2 partículas. Então a outra partícula é um down. Anti-down, na verdade, né? Então o anti-down, ele é positivo. Então aqui eu tenho 3/3. Carga mais 1. E nessa situação eu tenho menos 2/3, que é o anti-up, e um down. Menos 1. Então o meson π negativo seria essa a matemática dele. E as demais partículas são todas dessa forma que a gente faz as contas, tá ok? Então assim determina qual que é a massa.
Essa teoria é aceita, foi encontrado as benditas subpartículas, né, que compõem o próton, o nêutron. Só que somente prótons e nêutrons e os elétrons é que se combinam para a formação da matéria, conforme a gente conhece. E as outras não se combinam? Essas coisas não se combinam? Não, não se combinam. Às vezes elas se aniquilam, né, rapidinho. Porém, a física ainda está gatinhando, né? A cada vez aparecem coisas mais complicadas ainda para serem descobertas, como a tal da matéria escura. Existe teoria, explicação? Existe, mas ainda não tem comprovação. Então pode ser que a explicação seja roubada, né? Então a matéria escura, a energia escura, enfim, os multiversos. Então a gente tem aí uma família de situações para serem descobertas, serem comprovadas, serem estudadas. Enfim, a física ainda está gatinhando, né? Talvez vocês, né, quando já tiverem adultos, aí vão estar ouvindo novas descobertas, falando, puxa vida, né, a coisa realmente está evoluindo. Por isso eu faço um apelo para você, volte lá na contextualização filosófica, dá uma assistida se você ainda não assistiu, para você se sentir um pouco mais pé no chão quando a gente está falando de ciências, tá bom? Falta ainda a gente falar sobre o cosmologia, tá? Que faz parte do nosso conteúdo, tá? Talvez sobre algumas aplicações sobre isso daí, também faz parte do nosso conteúdo. E também eu vou falar de outras partes da mecânica quântica que não está fazendo parte do nosso conteúdo, mas eu vou colocar outros videozinhos aí que você poderá assistir até você chegar no Enem, que é o grande objetivo seu, tá? Falou, tchau, tchau, gente.